Tem novidade no mercado de transferência, novidades importantes, novidades, na verdade, né, meu querido Felipe Paronetto? Estamos aqui para trazer atualizações sobre o mercado e, é óbvio, sobre as situações no Palmeiras, porque tem coisas importantes e vamos falar não só sobre o que você viu na thumb aí, um Pedro, mas como dois Pedros, vocês vão entender daqui a pouquinho. Antes disso, já curte esse vídeo, deixa seu comentário, sua opinião sobre esse assunto que a gente vai tratar por aqui e deixa claro também que você hype esse vídeo, só arrastar para o lado se você tiver no celular ali na aba dos comentários e clica em hypar, você ajuda a gente pra caramba e esse vídeo chega em mais pessoas. Fi, notícia meio foguete, né? Bombástica. Hoje pela manhã a gente teve, né, o Mauro César falando pelo lado rubro-negro de que o Flamengo toma a decisão de não recusar uma proposta pelo Pedro, caso uma boa oferta chegue. Só que, por que a gente está falando disso aqui? Pedro e Palmeiras, Pedro e Leila Pereira têm ali um contato prévio que já aconteceu. E a gente tem situações diferentes do Palmeiras também nessa janela de transferências que vai que, né? A gente vai trazer agora tudo com muito detalhe, só explicando quais são as situações para que você também vá ligando esses pontos junto com a gente. Mas, o cenário o Flamengo, não é que o Flamengo está dispensando o Pedro, não é que o Flamengo está colocando o Pedro na lista de transferências, falando que não vai usar. A situação é, se chegar uma proposta muito, muito boa, o Flamengo não recusa, porque entende que nesse esquema do Felipe Luiz, o Pedro, camisa 9, Pedro Guilherme, não terá tantas oportunidades, não terá tanta minutagem assim. Não é surpreendente porque Felipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo ano passado, sem o Pedro, porque ele estava lesionado, né? E criou-se ali um ataque muito móvel e de uma intensidade muito grande, né? Uma intensidade de movimentação, que eu digo. E isso acabou refletindo também no Mundial, com o Pedro já disponível, teve muito poucos minutos, né, com a camisa do Flamengo no comando do Felipe Luiz. Então esse é o cenário. E aí, por que a gente está falando isso pelo lado verde da força, O Palmeiras já teve interesse considerável no Pedro, né? Manda ver. Exatamente. O Palmeiras fez em 2022 uma investida pelo Pedro, uma época que o Palmeiras não tinha ainda contratado nenhum centroavante de nome, foi contratar nesse ano de 2025 com a chegada do Vitor Roque. O Pedro, naquele instante, naquele momento no Flamengo, era banco do Gabigol e tinha problemas com o Jorge Sampaoli, e foi um dos motivos do Palmeiras fazer a investida através da Leila Pereira. Foram 20 milhões de euros oferecidos por 80% do jogador. O Landim, que é inclusive oposição do BAP, né, o novo presidente do Flamengo, Exato. recusou na época a proposta. E o Pedro, obviamente, o Brunão, caberia no Palmeiras hoje, até porque, se lembrarmos do pedido do Abel, ele não foi atendido até hoje. O Abel pediu numa coletiva no Campeonato Paulista um atacante que fosse experiente no futebol brasileiro, que fosse o famoso rato de área e marcasse muitos gols. O Palmeiras contratou um Vitor Roque que não é rato de área, que não é aquele artilheiro primordial. A gente espera que ele seja, mas não foi ainda durante a carreira dele, mas é muito novo, tem só 20 anos. E não tem a experiência do futebol brasileiro. Ele jogou 1 ano, 2 anos do futebol brasileiro, muito pouco. Então o Pedro encaixaria. O Flaco também não é esse cara, porque o Flaco veio da Argentina e está sendo preparado pelo Palmeiras, agora que está começando a dar melhores resultados, inclusive. E o Pedro seria o único nome que se encaixaria nesse padrão do pedido do Abel Ferreira. E agora o Pedro é um negociável por parte do Flamengo. Exato. E aí a gente tem, né, nesse cenário, a Leila, ela fala numa entrevista no Roda Viva, à época, ela fala, é muito difícil trazer jogadores da Europa, muitas vezes, e jogadores de rivais diretos. Né? A gente teve isso, por exemplo, com o Bruno Henrique. Né? O Palmeiras ofereceu uma proposta ao Santos pelo Bruno Henrique. Na época, o Santos recusou e vendeu ele mais barato para o Flamengo, né, que é o clube onde ele está até hoje. Então, assim, tem esse cenário também, né? A gente está colocando aqui, mas também não é provável que o Flamengo aceite uma proposta do Palmeiras, né? Não é por isso que a gente colocou dessa forma. Não é porque ele é negociável hoje pelo Flamengo que isso é um cenário real de acontecer. Mas, lembrando, né? E aí trazendo o cenário de mercado do Palmeiras no momento. O Palmeiras não trabalha com a possibilidade hoje de trazer um cara para essa posição. O que o Palmeiras tem hoje de concreto é o acerto encaminhado pelo Ramon Sousa,
né? Que é um jogador Exato. de beirada de campo, tá vindo do Nottingham Forest, negociação que pode girar ali entre 13 a 15 milhões de euros. Então, É uma lembrando, é um jogador oportunidade de caro. mercado, né? Exato, exato. A tão Então, falada oportunidade de mercado bateu na porta. E exatamente. sinceramente, Brunão, se o Palmeiras não aproveitar, eu acho que é um baita de um vacilo. Eu acho que assim, como a gente está colocando, né? Acho que é improvável que o Flamengo aceite, mesmo tendo como negociável uma proposta do Palmeiras. Só que aí você tem o fator jogador também. Se o cara está saindo, está sendo informado que não vai ser utilizado, o que garante? O porquê talvez ele teria esse porém agora, né? E Vale a aí a gente. tentativa, né? Independente do não, vale a Exato, tentativa. exato. E a gente trabalha também com a questão de possibilidades que tem no Palmeiras, porque o Palmeiras, de fato, está com vários cenários ali, né, que intensificam essa possibilidade, não do Pedro especificamente, mas de fazer talvez uma movimentação maior, mesmo que isso não seja um cenário colocado hoje internamente pelo Palmeiras. Por quê, Fih? Você tem a saída do Estevão, beleza, o Abel já pediu uma reposição, acredito que o Palmeiras está indo atrás do Sousa por conta disso. Palmeiras já gastou muito dinheiro em Vitor Roque e Paulinho, então, teoricamente, você está com caixa mais baixo. Precisa fazer uma grande venda, mas vai que Palmeiras passa do Chelsea, vai bater mais de 200 milhões em premiação, só pelo Mundial de Clubes. Então, assim, a temporada ela é muito volátil nesse sentido, né, Fih? E, ao mesmo tempo, um Paulinho que vai voltar do Mundial, vai operar e vai ficar parado de 2 a 3 meses. Então, não consigo, sinceramente, enxergar um cenário que é imutável que o Palmeiras faça uma grande movimentação no mercado. E a gente já teve, por exemplo, um Palmeiras com o Abel jogando com uma dupla de ataque, era Flaco e Endrick, você pode reeditar isso com Flaco e Pedro, por exemplo, você pode jogar com o Vitor Roque sendo um jogador um pouco mais aberto, quase como uma dupla ali, como era, por exemplo, o Bruno Henrique e Gabigol, né? Só que aí, no caso, o Bruno Henrique seria o Vitor Roque e o Gabigol seria o Pedro, e com a camisa do Palmeiras. Acho que te dá possibilidades, Brunão, e te dá a chance de ter um cara de uma característica diferente, realmente. O Flaco, você consegue usar ele, às vezes, atrás do centroavante, quase que como um meia, não como um meia. E você consegue usar o Vitor Roque aberto, chegou a jogar assim no Barcelona, jogava, inclusive, caindo mais pelos lados, pelo próprio Atlético Paranaense, porque ele jogava do lado do Pablo. Então, você tinha essa dupla também. E, cara, só passando rapidamente, né? O Pedro, em questão de números, é o cara que o Palmeiras sempre sonhou, né? E que o palmeirense sempre pediu. São 280 jogos com a camisa do Flamengo, 140 gols marcados e 35 assistências. Brunão, se a gente ignorar a assistência, só contar os gols, é um gol a cada 2 jogos. É absurdo. É loucura. E aí, lembrando, né, pessoal, a gente está trazendo para vocês aqui o cenário atual, tanto do que está acontecendo do lado do Flamengo, quanto do lado do Palmeiras. Você está vendo aí Exato. na thumb está escrito, tem chance de negócio? Chance pode haver. Tem negócio no momento? Não, até porque essa notícia saiu hoje, né? Exato. Então, assim, vamos ver, aguardar cenas dos próximos capítulos para ver, primeiro, se o Flamengo vai manter essa posição, se o Flamengo vai topar vender para dentro, para o mercado interno, e também se o Palmeiras vai querer fazer esse molde de negociação. Viabilidade pelo campo, sinceramente, eu acho que, se você pegar esses 3 caras aí, Paulinho, Vitor Roque e Pedro, jogariam juntos com uma certa tranquilidade, tá? Conseguindo ajustar na mão de um bom técnico, isso aí voa abaixo. Vamos ver o que vai acontecer, né, Fih? E o segundo Pedro, que a gente falou no começo do vídeo, né, pra gente não passar batido, é o João Pedro, né, Fih, que foi contratado pelo Chelsea e não necessariamente vai, mas está apto a enfrentar o Palmeiras já no próximo jogo, fazer sua estreia pelo Chelsea no jogo contra o Palmeiras. É outro moleque que joga bola também, tá? Vindo do Brighton pelo Chelsea por uma bolada de quase 70 milhões de euros. Só na Premier League foram 89 jogos, 22 gols marcados e 10 assistências com a camisa do Brighton. Então é realmente um destaque. Se você pensar que ele não tinha ao lado dele craques da bola, né? Ele tem, óbvio, alguns jogadores que são bons atletas, mas nenhum craque fora do comum. Cara, me preocupa um pouco a chegada do João Pedro. Eu acho que o Delap também, que chegou no Chelsea essa temporada, não é um mau jogador. Eu acho ele um bom jogador. Mas você tem 2 opções, né, para usar contra o Palmeiras. Se um tiver mal, você consegue colocar o outro. Acho que são 2 centroavantes que o Palmeiras vai ter que se preocupar. Antes, na saída do Delap, entrava um jogador, podia entrar o Cucu, que é um pouco mais de movimentação, o próprio Jackson acho que deve voltar também contra o Palmeiras,
mas acho que o João Pedro está um patamar acima desses dois citados. Mas, enfim, é aquilo, né? Acabou de chegar, não está com o mesmo ritmo dos outros, isso pode ajudar o Palmeiras, mas obviamente que preocupa. Exatamente. Vamos ver então o que vai acontecer tanto no cenário do Pedro quanto também nessa situação do João Pedro, jogador importante contratado pelo Chelsea, que pode fazer a sua estreia na temporada nesse jogo contra o Palmeiras. Você vai acompanhar tudo por aqui, a gente vai fazer um pré pouco antes, né, do horário tradicional de pré-jogo ali, de 1, 2 horas antes. A gente vai fazer um pré ali por volta de 6, 6:30 da tarde, né, Fih? Da noite já. E aí a gente vai trazer todos os detalhes, escalações, já tudo certinho para vocês acompanharem. Se inscrevam no canal, tá lá dentro. Fechamos, né, Fih? Mais um vídeo informando a galera e trazendo boas situações sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, meu querido. Ficamos por aqui então, Brunão. E um abraço para todos. Chega o Natal, mas não chega sexta-feira. Exatamente. Um abraço para você, Fih, para todo mundo que tá com a gente por aqui. Fiquem ligados no TLD, a voz da família palmeirense. Abraço! Não me